Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Brasil Journal. A estratégia da Lupo: comprou meia, leva um tênis. A Lupo anunciou para o mercado que ela vai entrar com uma linha de calçados dentro da sua operação. Vamos entender um pouco desse caso e quais são as complicações de uma empresa tradicionalmente trabalhando com moda íntima e também a linha de esporte introduzir um novo produto com uma complexidade que eu vou explicar aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos começar aqui contando a história da Lupo, que é uma história de empreendedorismo muito interessante, e depois eu conto um pouco da trajetória de crescimento e falo por que eu acho que trazer calçados para o modelo de negócio traz uma complexidade interessante para a gente analisar aqui nesse BTC News. Então vamos lá. Começando aqui com a história, eu vou pegar um trecho de uma notícia do Brasil Journal de 2021, então vou dar uma atualizada nas datas, né? A Lupo foi criada há exatos 100 anos por Henrique Lupo. Como foi em 2021? 103 anos, tá? Um imigrante italiano que chegou ao Brasil com 11 anos e aos 17 comprou uma máquina para fabricar meias dentro de casa. Este DNA manufatureiro está até hoje no sangue da família, que por muito tempo desenvolveu máquinas de tecelagens próprias. Na época, a Lupo saía pela rua da cidade de Araraquara, no interior de São Paulo, vendendo as meias, que nos primeiros 70 anos foram os únicos produtos da empresa. Mas no início dos anos 90, com a ascensão da CEO Liliana Alfério, neta do fundador, a marca começou a diversificar o portfólio. Primeiro, lançou uma linha de cuecas, depois, uma linha de lingeries femininas e, em 2010, a Lupo Sport, uma marca de roupas casuais com tops, camisetas e shorts. Mais recentemente, para não dormir no ponto, a companhia também entrou em pijamas. Então, a expansão do portfólio ela foi muito bem desenhada, utilizando os capabilities da companhia e o portfólio que já existia até por causa do público-alvo que eles atendiam com os produtos iniciais da empresa. Liliana assumiu a empresa num momento dramático. O negócio estava afundado em dívidas, à beira da falência e com a família decidida a passar o problema para frente. Na época, a Liliana pediu aos demais acionistas um ano para tentar recuperar a empresa e vendê-la por um preço melhor. Não só conseguiu, como transformou a Lupo em líder absoluta de mercado com um market share de 11,2% nas categorias de moda íntima e meias. Então a Liliana aqui fez um excelente trabalho de reconfiguração do portfólio da companhia, sanou todas as dívidas da empresa e hoje é líder disparada aí nesse segmento. Uma das coisas bem interessantes no modelo de expansão da Lupo é que o crescimento é basicamente orgânico, com algumas aquisições pontuais muito focadas no aumento de produtividade e aumento de eficiência, e eles fizeram só uma grande aquisição, que foi no dia 15 de julho de 2016. Lupo compra Grupo Scalina, dona das meias Trifil e Scala. O Grupo Scalina ele tinha sido uma tese de um fundo private equity chamado Carlyle para tentar entrar nesse segmento com essas marcas Trifil e Scala, mas que não deu muito certo, até porque não tinha toda aquela experiência de varejo que precisava para o modelo de negócio que o Carlyle estava querendo impor. O que eles fizeram? Venderam para a Lupo e a Lupo assumiu essas marcas. E aí a empresa, com seu expertise, começou a expandir as marcas que já existiam no portfólio e também a Trifil e a Scala. E conseguiu ganhar bastante musculatura em termos financeiros e expansão, até que lá em 2021 eles começaram a pensar em fazer o famoso IPO, abertura de capital. Dia 20 de maio de 2021, exclusivo, Lupo contrata bancos para IPO de roupa íntima. Naquele momento, a taxa de juros aqui no Brasil estava em torno de 2%, ou seja, diversas empresas estavam conseguindo fazer sua abertura de capital. Qual que foi o grande problema da Lupo? O grande problema é que, como toda empresa que depende do varejo, os resultados de 2020 que estavam no prospecto da abertura de capital estavam muito ruins. E aí eles estavam esperando que 2021 fosse muito melhor. Com essa expectativa, eles achavam que poderiam convencer os investidores a chegar no valuation esperado pelos acionistas. Qual que foi o grande problema? O grande problema é que em 2021 mesmo, as taxas de juros já começaram a subir e a janela de IPO se fechou. E aí, o que aconteceu? No dia 1º de abril de 2022, Lupo cresce vendas e rentabilidade e aguarda a janela para IPO, ou seja, os resultados de 2021 foram muito bons mesmos. Só que, infelizmente, as taxas de juros já estavam em alta e aí ninguém estava conseguindo fazer abertura de capital, mesmo com resultados bons que eles conseguiram atingir em 2021. Vamos dar uma olhada nesses resultados para mostrar para vocês? Então vamos lá, para quem está vendo aqui na tela, receita bruta cresceu em 2021 82,2%, chegando a 1 bilhão 610. Obviamente, a base de
2020 ela foi muito ruim por causa da pandemia. A margem bruta aumentou 13,8 pontos percentuais, passando de 24,8 para 38,6. E o EBITDA cresceu 490%, chegando a 379,3 milhões de reais. E o ROIC, ele disparou, pessoal. O ROIC foi para 28,5. Ou seja, com esses resultados, dava para fazer uma abertura de capital e dava para chegar num valuation interessante se não fosse as taxas de juros crescendo e a grande incerteza que estava acontecendo na economia brasileira naquele momento, né? Bom, uma das coisas interessantes é a gente analisar um pouco da receita, como que é composta a operação aqui da Lupo. Então vamos lá, por canal. Em 2021, 58,9% da receita veio de lojas multimarcas, 29,2% de franquias, que foi o modelo de expansão que a Liliane implementou dentro da companhia e que fez a mudança dos resultados do negócio, até porque você expande a operação sem muito capex, 9,5% lojas de departamento e 2,5% outros. Se vocês observarem a tendência de 2019 até 2021, o crescimento da representatividade de franquia é clara, né? Era 26%, agora 29,2%. A parte aqui de lojas de departamento vem perdendo representatividade, era 13,4, agora foi para 9,5. E também as lojas multimarcas, elas tiveram uma queda aqui em relação a 2020, mas já estava se recuperando em termos de crescimento, porque estava em 57,1 em 2019. Então, em termos de canal, o foco aqui do crescimento em modelo de franquia. Por marca. Por marca, pessoal, a Lupo representa 70,4% da receita total. 15,7% a Trifil, que veio da aquisição lá do Grupo Scalina. 9,9% Lupo Sport, que foi aquela nova linha Sport que ela introduziu dentro do portfólio da empresa. E outros 2,6%. Olhando um pouco da tendência, a Lupo vem crescendo cada vez mais a sua representatividade. Era 67,1% em 2019, agora é 70,4%. E a marca Trifil vem perdendo aqui, ó, era 18,8%, agora é 15,7%, a Lupo Sport consistentemente vem crescendo, né? Beleza. Bom, uma das coisas que é interessante, como eu falei para vocês, é que a expansão da receita ela veio muito pela expansão do modelo de franquias. Lá em 2011, pessoal, eram 255 pontos de venda físicos. Agora, em 2021, 803. E aí tem diversas marcas aí para esse modelo de franquia ter crescido dando 215% em 10 anos, né? Bom, e uma das coisas interessantes que eu já falei para vocês é que o modelo de franquia, ele permite com que a empresa expanda a sua operação física sem ter muito capex. Só para vocês terem uma ideia, o capex de 2021 foi só de 58,8%, com um fluxo de caixa operacional positivo, um free cash flow de 115,7% positivo também. Ou seja, os resultados de 2021 eles estavam sólidos, o problema foram as taxas de juros, né? Bom, 2022 foi um ano bem difícil. E aí, o que aconteceu? Ela começou 2023 tentando fazer toda a parte de reestruturação da operação. Tanto é que fez uma aquisição. No dia 4 de janeiro de 2023, Lupo compra malharia no Ceará para verticalizar a produção. Por que aconteceu isso, pessoal? Porque 2022 foi um ano muito ruim, principalmente no terceiro trimestre, né? Teve o final das eleições, a economia ela já começou a dar uma desacelerada lá, e isso atinge frontalmente o modelo de varejo, de vestuário, porque o quarto trimestre é aquele que você tem mais vendas. Vamos pegar os resultados aqui, ó. Para vocês que estão olhando aqui na tela, a receita ela só cresceu 11,7% em 2022 contra 2021, chegando a 1,828 bilhão. A margem bruta deu uma queda aqui de 5,3 pontos percentuais, passando de 38,6 para 33,3. E a margem EBITDA caiu 11,7%, perdeu bastante performance, né? Passou de 28,6% de margem EBITDA para 16,9%. E aí o que aconteceu? O ROIC despencou de 26,7%, despencou para 19,2%. Nessa época, a taxa de juros já estava acima de 14%, com o OC bem acima de 16%. A agregação de valor econômico estava muito baixa, com uma perspectiva ruim para o futuro, ou seja, não dava para fazer um IPO num valuation razoável. Olha que interessante, pessoal. Por que a margem EBITDA caiu bastante? Vocês perceberam que a receita bruta ela cresceu 11,7%, mas a quantidade de lojas inauguradas em 2022, ou seja, a base de quantidade de lojas, aumentou acima de 11%. Eles inauguraram 135 novos pontos em 2022, numa base de 805, ou seja, bem acima de 11%. O que isso nos diz?
Isso diz que o same-store sales das lojas ela foi negativa, ou seja, a performance de cada loja individualmente em 2022, que já estavam inauguradas em 2021, foi pior. O que isso significa? Que você tem uma performance menor por ponto de venda, você tem uma eficiência de diluição de custos e despesas fixas pior, o que faz a margem EBITDA ficar bem ruim, como a gente mostrou ali nos resultados, né? E mesmo tendo um ano ruim, o modelo de franquia ele é muito sólido em termos de free cash flow. Por quê? Porque mesmo expandindo 135 novos pontos de venda, o capex quem faz é o franqueado. Então eles só tiveram aqui um capex de 85,4 milhões, o que fez o free cash flow ser de 62,7 positivo, mas muito menor que os 115,9 milhões que eles tiveram em 2021. Ou seja, 2022 foi bem ruim e 2023 também foi muito ruim. Olha que interessante, pessoal. No dia 17 de maio de 2024, saiu essa notícia aqui, ó. Insights, na intimidade da Lupo, concorrência, esporte e a rota do IPO. Nessa reportagem, eles ainda estavam falando que os resultados de 2023 para eles foi bom e que a expectativa de IPO ainda estava no radar. Eu vou mostrar para vocês que os indicadores de 2023 não foram muito bons, não. Tá? Só que teve um indicador que provavelmente deve ter sido o indicador que trouxe uma perspectiva positiva, pelo menos internamente na companhia. Mas vamos lá. Vamos pegar o PNL. Olha como 2023 foi difícil, hein? Receita bruta caiu 3,1%, chegando a 1 bilhão 742. A margem bruta caiu 4,1 pontos percentuais, passando de 33,3 para 29,2. A margem EBITDA caiu também de 16,9 para 13,6. E o ROIC caiu ainda mais, de 19,2 para 13,5. Como a gente sabe, a taxa de juros ela deu até uma baixada em 2023, mas com uma tendência de ROIC para baixo, a agregação de valor econômico para frente também não traz grandes perspectivas de aumento de valuation da companhia, né? Quando você pega aqui o número de inaugurações, foi bem menor em 2023, só 56 contra 135 ali de 2022, chegando a um total de lojas de 996, quase 1.000 lojas, né? Bom, o que melhorou? O que melhorou foi o free cash flow, fluxo de caixa livre. Por quê? Porque, de fato, eles fizeram uma grande otimização de capital de giro, liberaram 96,8 milhões de capital de giro aqui, com o capex baixo, tiveram um free cash flow de 237,8 milhões em 2023, contra 62,7 de 2022, então de fato o free cash flow foi muito maior. Mas como o ROIC ele está baixo e a perspectiva era de queda, você não vai conseguir uma grande agregação de valor, uma expectativa de grande agregação de valor econômico, ou seja, muito difícil você chegar a grandes valuations. Então o que eles fizeram? Em 2024 começaram a pensar em planos para conseguir aumentar ainda mais a produtividade por loja, que era aquele problema que eu tinha mostrado para vocês que aconteceu em 2022 e 2023, por isso a queda da margem EBITDA. Uma das coisas que eles pensaram era diminuir a quantidade de lojas existentes. Para quê? Para você diminuir o nível de canibalização entre as lojas, aumentando a produtividade das lojas existentes. E isso aconteceu em 2024. Eles fecharam 43 pontos físicos, chegando a 933 ali no final dos primeiros 9 meses de 2024. E isso já está surtindo efeito nos financials da companhia. Quer ver? Vamos dar uma olhada? Ó. Receita cresceu 6,1%, chegando a 1 bilhão 360 nos primeiros 9 meses. Olha que interessante. A margem bruta subiu 3,2 pontos percentuais, passando de 28,7 para 31,8. E a margem EBITDA cresceu 1 ponto percentual, chegando a 13,8 aqui nos primeiros 9 meses de 2023, passando para 14,8 aqui em 2024. Então a redução da quantidade de pontos físicos já começou a dar efeitos positivos no aumento de eficiência operacional. O ROIC ainda está andando de lado, 12,7% nos primeiros 9 meses de 2023, 12% em 2024. Mas por que a gente tem que esperar o quarto trimestre? Porque quando você olha o fluxo de caixa, eles deram uma bela piorada aqui no fluxo de caixa livre da companhia, principalmente porque eles investiram bastante em capital de giro. Então, ó, só de capital de giro foi um investimento de 88,2 milhões e boa parte dele veio do estoque. O estoque aqui ó, aumentou 72,4 milhões. Dado que o quarto trimestre é o trimestre de maior vendas, eventualmente eles fizeram uma aposta maior ali no final de dos primeiros 9 meses de 2024 para conseguir ter bastante estoque para conseguir acelerar as vendas no quarto trimestre. Então a gente tem que ver o resultado do quarto trimestre para saber se essa estratégia deu certo ou não. Mas mesmo assim vocês já viram que a redução da quantidade de lojas já trouxe um efeito em aumento de eficiência operacional. Qual foi a segunda coisa que eles pensaram?
aumentar o portfólio. E a parte de calçados, ela veio antes da marca própria. No dia 17 de outubro de 2024, o Loop Sport fecha parceria com a Saucony para comercializar tênis da marca norte-americana. Ou seja, eles fecharam uma parceria com essa marca Saucony para conseguir pegar o direito de pegar esses tênis e vender nas lojas Loop Sport, porque essa marca é uma marca esportiva. Então eles já têm ali uma ideia de entrar na linha de calçados, mesmo porque agora a notícia principal já fala que eles vão lançar essa linha já no primeiro trimestre. Mas por que que eu acho que calçados é um problema aqui que precisa ser bem analisado na hora da introdução? Porque é o seguinte, vamos lá. Quando você analisa a expansão do portfólio histórica da Lupo, ele sempre vai trabalhando dentro do capability principal, que é a parte de vestuário. Vamos relembrar? Começou com meia, aí depois foi para cueca, aí depois foi para lingerie, aí depois foi para pijama e a linha esporte. Ou seja, tudo relacionado ali com matérias-primas semelhantes e também métodos de produção não tão diferentes assim. Agora eles estão indo para a parte de calçados. Tênis, pessoal, tem matérias-primas bem diferentes. Essa é a primeira coisa. Então já vai ter um desafio de achar fornecedores e de produzir esse produto que é bem diferente do que ele já vem produzido nesses últimos anos. Segunda coisa, você tem um problema e um desafio de grade. Qual que é o desafio de grade? O tênis, ele não é PMG, então ele vai do 33 até o 43. Qual que é o problema disso? Você tem que saber a velocidade de venda de cada numeração, para você conseguir saber o quanto que você produz e o quanto que você deixa no estoque. Mas a terceira coisa, que eu acho que é a mais complicada, é como que você vai encaixar esse negócio dentro do modelo de franquia. Para quem já viu uma loja da Lupo, uma franquia da Lupo, ela é uma loja pequena, com uma área de venda muito grande e um estoque bem pequeno. Por que que a área de venda é muito grande? Para você conseguir expor o máximo de produtos possível para você ter a maior produtividade de receita por metro quadrado. O estoque ele é pequeno por quê? Porque você tem uma cubagem muito apertada ali, bem pequena, para vestuário. Então você consegue, mesmo com estoque pequeno, colocar um grande estoque de produtos ali dentro para você conseguir suprir a necessidade de venda que o franqueado vai ter. E aí, como que você vai fazer isso com sapato? Se vocês já bem lembram, um tênis ele tem que ficar dentro de uma caixa. Imagina você ter que ter profundidade de caixas da numeração 33 até o 43 dentro de um espaço pequeno, que é o que a gente tem disponível nas franquias da Lupo. Para mim, esse é o grande desafio que vai ser para você conseguir introduzir isso no modelo da Lupo, que as lojas elas já estão definidas com áreas de venda muito grandes e com estoque pequeno. Como que você consegue ter profundidade adequada para você conseguir ter vendas representativas? Mas eles já decidiram que eles vão entrar com esse negócio e esse é o tema da notícia principal. Vamos ler essa notícia de perto para a gente ver como que foi desenhado esse projeto. Vamos lá. Um bom vendedor de calçados sabe, vendeu o tênis, oferece a meia. A Lupo quer inverter essa lógica. A centenária fabricante de meias e cuecas, que é praticamente sinônimo da categoria no Brasil, vai estrear no mercado de tênis casuais. Segundo a CEO Liliane Alfriero, o projeto teve início antes da pandemia, mas só agora a Lupo chegou a um tênis que atendeu às expectativas da executiva. Os tênis serão fabricados por uma fábrica parceira. A Liliane disse que a Lupo não tem um público-alvo definido. Para mim já é um problema aqui dentro desse projeto, mas vamos lá. O lançamento deve acontecer ainda no primeiro semestre. Nas próximas semanas, milhares de funcionários da empresa, especialmente os vendedores nas lojas, vão receber os seus pares. A princípio serão 3 modelos, numa faixa de preço entre 300 e 350 reais, e vendidos exclusivamente nas 753 franquias da Lupo. Esta é a segunda incursão da Lupo no mercado de tênis. A primeira aconteceu em outubro, quando a empresa anunciou que começaria a vender tênis esportivos da marca americana Saucony nas lojas da Lupo Sport. Segundo Carlos Alberto Mazeu, o diretor-geral da Lupo, a empresa também vê espaço para entrar com a marca própria no segmento esportivo, mas ainda não sabe quando. Abre aspas. Começamos com a Saucony porque queríamos uma marca que fosse relevante no mundo esportivo, que já tivesse o produto, disse ele. Por enquanto, o tênis da Saucony só estão sendo vendidos nas lojas próprias da Lupo Sport, mas em breve também irão para os franqueados. Provavelmente eles fizeram um teste para saber esses desafios que eu acabei de falar para vocês, principalmente em termos de cubagem do estoque dentro das franquias, né? O mercado de tênis casuais e confortáveis está em franco crescimento. Segundo a Euromonitor, a flexibilização do dress code das empresas permitindo o uso de tênis deve levar o mercado dos atuais 6,5 bilhões de reais
reais para 12,2 bilhões de reais em 2028. Já os tênis de corrida devem crescer ainda mais, segundo a consultoria, de 2,7 bilhões de reais para 4,2 bilhões no mesmo período. Então é um mercado em franco crescimento. Interessante, né? Para a Lupo, isso pode representar ganhos importantes, especialmente para a sua marca principal, que tem apresentado taxas de crescimentos menores que a Lupo Sport e a Trifil. Nos 9 primeiros meses do ano, as vendas de artigos da marca Lupo, que representam quase 70% do faturamento, cresceram 2,9%, enquanto Lupo Sport e Trifil tiveram altas de 11,7% e 14,4%, respectivamente. Recentemente, outras marcas de vestuários também lançaram seus tênis. A Azaz 2154, por exemplo, criou modelos para as marcas como Hering e Farm. Então, pessoal, é interessante esse mercado para a Lupa entrar? É interessante, mas tem muito desafio que precisa ser superado para esse negócio dar certo dentro da estrutura hoje da operação da Lupo. Será que eles fizeram todo o projeto bem desenhado, já sabendo de todos esses desafios que eu acabei de explicar aqui dentro desse BTC News? Vamos ver isso quando o projeto for introduzido, for para o mercado, e a gente começar a olhar um pouco dos resultados que a Lupo vai divulgar para o mercado a partir do lançamento desse negócio em 2025. Eu trago aqui para vocês quando o projeto começar a surtir ali alguns efeitos financeiros dentro da companhia, beleza? Bom, e esse é o último BTC News de 2024. Pessoal, desejo para vocês boas festas de final de ano, descansem bastante, e a gente retorna em janeiro de 2025 trazendo mais notícias e mais análises aqui nesse BTC News. Grande abraço a todos e até 2025.